Olá pessoal, amigos da Gigi, tudo bem? Sou o Kleber, técnico responsável, um dos técnicos responsáveis pela Gigi Automotivo. Trabalho eu com os meus filhos, todos técnicos também. Queria fazer um vídeo aqui falando para vocês sobre o diagnóstico. Não sobre como fazer um diagnóstico, mas por que a cobrança do diagnóstico. Vou contar uma historinha para vocês aqui que algumas pessoas já podem ter ouvido falar em algum lugar, mas é uma historinha real. O cliente me ligou, me perguntou sobre um defeito que estava acontecendo no carro dele. E aí eu falei para ele: você quer um diagnóstico ou você quer a minha opinião? E aí ele falou para mim: mas qual a diferença do diagnóstico e da sua opinião? O diagnóstico eu cobro para poder fazer. A minha opinião eu não cobro nada. Ah, então tudo bem, então me dê sua opinião sobre o que está acontecendo. Se a minha opinião é que você pegue seu carro, leve a uma oficina da sua confiança, com mecânicos e técnicos da sua confiança, e peça a ele para fazer um diagnóstico. Pessoal, hoje em dia a gente não tem como ficar trabalhando mais com achismo. As peças são caras e muitas vezes acabam, por questão de peças caras, tirando uma peça original de boa qualidade, colocando uma peça de procedência duvidosa, de qualidade duvidosa, uma peça importada e tudo mais. Então, a importância aí do diagnóstico, bem feito, obviamente, e muitas das vezes a gente tem que parar o diagnóstico para poder passar um primeiro orçamento, e depois da autorização, se porventura acontecer, ver a necessidade de continuar o diagnóstico e saber se tem mais algum problema ou não. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo para vocês. Eu começo a fazer um teste, por exemplo, numa bomba de combustível. Eu identifico que essa bomba de combustível está com um problema de baixa pressão ou baixa vazão de combustível. Eu posso agora condenar bico injetor, funcionamento de motor? Não posso mexer mais em nada disso, porque é óbvio que se eu for fazer um diagnóstico com a bomba de baixa pressão, ele vai me dar, por exemplo, que o bico está injetando pouco, está chegando pouco combustível lá, como é que ele vai injetar muito? Eu faço um teste de bateria, identifico uma bateria com a carga muito baixa. Eu posso continuar meu diagnóstico? Não. Eu tenho que parar ele ali e substituir a bateria. Por quê? Porque se a bateria não tem condição de alimentar o sistema elétrico e eletrônico do carro, é óbvio que ele vai me dizer que o carro tem algum problema elétrico e eletrônico. Então a importância às vezes da gente parar o diagnóstico, corrigir o problema e continuar o diagnóstico, beleza? Agora eu falo para vocês, todos os diagnósticos, seja uma simplesmente olhadinha, ou um diagnóstico mais complexo que envolva você utilizar scanners de última geração, com reprogramações, com comunicação online com a montadora, osciloscópio, ferramenta de teste, boroscópio, câmera para poder colocar dentro do motor, para a gente identificar, medir pressão, medir vazão, medir sincronismo da corrente ou da correia dentada, sistema de ignição, velas, cabo, bobina, bico injetores, válvulas de canister, para a gente chegar nisso tudo demanda conhecimento, tempo principalmente, investimento em ferramentas e tecnologia, investimento nesse conhecimento. Então, às vezes a pessoa pensa assim: eu vou parar só para dar uma olhadinha. Você está tirando o meu tempo de um serviço de um outro cliente para poder analisar o seu serviço. E muitas vezes você quer só a minha opinião e nem vai fazer o serviço. Então, eu nunca vi ninguém chegar num consultório médico, por exemplo, e pedir a opinião para o médico e o médico falar: não vou cobrar o diagnóstico, não, você só queria minha opinião. Isso não existe. Opinião a gente pega dos amigos, numa conversa informal, numa reunião familiar, numa conversa entre os amigos no bar ou coisa parecida. Agora, diagnóstico com um profissional, com conhecimento, aí é diferente.
Então, pessoal, todo o diagnóstico na minha oficina é cobrado, tá bom? E eu acho importante que vocês saibam disso. E aos meus parceiros aí de oficina, que trabalham com oficina, saiba que é importante vocês cobrarem o diagnóstico de vocês. Vocês estão parando de fazer o seu serviço para poder dar uma olhadinha. E você, pelo conhecimento e pela bagagem que você carrega de muito tempo, de muitos anos, já fazendo isso, já trabalhando com isso, algumas coisas você já sabe. É aquela coisa assim, ó, você chega no médico e fala para ele: doutor, eu tô com uma dor de cabeça e eu tô com uma dor na garganta. Ele sabe que você tá com uma amidalite, com a garganta inflamada ou coisa parecida. Ele transcreve lá um remédio para dor e um anti-inflamatório ou um antibiótico e manda para casa. Ele não perde meia hora com você. Por que que chegando na minha oficina eu tenho que parar o meu serviço, ir lá e dar essa olhadinha, e essa olhadinha muitas vezes corresponde a, de repente, não tá pegando, deixa eu fazer um teste aqui e tal, é a bomba que não ligou, era só esse fusível que tá queimado. Bom, fusível também não queima à toa, mas trocando o fusível vai voltar a funcionar. Agora, depois da troca do fusível, é importante saber por que que ele queimou, tá? Mais uma dica aí, senão ele vai queimar de novo. Ele, na verdade, é uma proteção. Então, pessoal, todo diagnóstico deve ser cobrado, sim. Você está investindo ali, você tá vendendo ali o seu conhecimento, os seus anos de experiência, de dedicação. Às vezes a pessoa está num fim de semana, passeando com a família, e nada contra isso, tá? Passeando com a família, com os amigos, assistindo jogo de futebol, descontraindo, jogando futebol e tudo mais, e você passa o fim de semana estudando, fazendo cursos e palestras para aumentar esse seu conhecimento, para depois simplesmente você chegar e dar uma olhadinha e não cobrar nada? Não. É mais fácil você continuar se dedicando ao serviço que você está fazendo, porque aquele serviço está sendo remunerado. O cliente já autorizou você fazer, entendeu? Então, falo para vocês, desde uma olhadinha, uma simples olhadinha, até um diagnóstico mais complexo, deve ser cobrado. Obviamente que dependendo do tempo ali que você acaba dispondo ali, dos equipamentos, que é assim que eu costumo fazer também, não estou ali para poder levar vantagem somente, por isso tão somente, ou até extorquir clientes, como se possam vir a pensar, mas até mesmo para poder fazer esses testes, ou esses equipamentos que você vai usar, do seu investimento, você vai cobrar em relação àquilo que você está fazendo. Foi um teste rapidinho, e rapidinho você identificou, tá? É R$50, é R$30. Não queria falar em valores, porque o vídeo, com o passar do tempo, ele vai ficando antigo e os valores podem ficar obsoletos. Mas tem que ser cobrado. A pessoa tem que valorizar aquele seu conhecimento, aquele seu tempo que você está desperdiçando ali para ajudá-lo a resolver o problema dele, que ele não tem condições, capacidade e nem muito menos a obrigação de saber e resolver. É por isso que ele está te procurando como um profissional para resolver isso. Até mesmo um diagnóstico complexo, que você vai usar lá uma câmera, desmontar a vela, enfiar a câmera dentro do cilindro para olhar lá dentro o que está acontecendo, se tem alguma coisa quebrada, se está vazando água, se o bico está gotejando. Até mesmo pegar um osciloscópio para poder medir um tempo de queima da sua vela de ignição, da bobina, para você testar um outro relógio para você medir a pressão da bomba, a vazão da bomba. Olha o tanto de coisa que você tem para testar. Um aparelho para testar baterias. Baterias hoje não é simplesmente colocar um multímetro lá e medir a tensão dela. Isso não é mais assim. Você tem que às vezes colocar um equipamento lá que faça a medida da corrente da bateria, da tensão, da resistência da bateria. Então tem vários testes que é possível se fazer, e que para tudo isso você precisa de equipamentos que não são baratos, e muitos deles, por exemplo, scanner, você tem que fazer. Adquiri o scanner, resolvi todos os meus problemas agora com o scanner? Não. Scanner você tem que atualizar ele. No mínimo, uma vez por ano. E não são baratas as atualizações. Mas aí meu scanner já faz o
o Corsinha lá antigo, por exemplo, os carros mais antigos, só que se você ficar muito tempo sem atualizar, ele começa a não fazer mais com eficiência. Às vezes algo que mudou, às vezes alguma estratégia que mudou no scanner, e às vezes você vai tentar fazer e não faz, tenta fazer e não faz, tenta fazer e não faz, se atualiza o scanner volta a fazer. Então, desde um scanner, que é um equipamento caro e depende muito do equipamento. Ah, scanner é baratinho. Baratinho é aqueles, se eu não me engano é Elmo, não lembro agora o número, que vende na internet aí, no Mercado Livre, na AmeriExpress, que é uma caixinha que você vai lá e pluga na tomada de diagnóstico. O que você consegue com aquilo ali? Ver parâmetros. Para mim, aquilo ali é a mesma coisa de você ir fazer um eletrocardiograma, e aí você pega aquele resultado de exame desse tamanho lá, aquela folha toda rabiscada, entregar para o cliente e falar, pronto, está feito o seu diagnóstico. O que o cliente entende daquilo? Para mim, aquele scanner vai te dar parâmetros, mas que você não tem o conhecimento para saber qual é a referência, se está certo, se está errado, se está alto, se está baixo o valor. E aí muitas vezes por curiosidade muitas vezes alguns modelos fazem algumas tentativas de ajuste, mas tentativas de ajuste não é todos que se deve fazer. Os carros têm um sistema chamado autoadaptativos. O que é isso? Ele vai se autoadaptar aos desgastes naturais e à maneira do condutor. Aí você vai lá e reseta esse negócio. Aí você entrega o carro para o cara e o cara começa a perceber que o carro está com um comportamento completamente diferente. Ou ainda, o cliente traz o carro para você dizendo que o comportamento dele mudou, mas ele não fala que fez isso. E você vai ter que descobrir o que aconteceu com o carro. Então, pessoal, envolve muita coisa um diagnóstico de um veículo até a gente chegar no problema e até a gente resolver o problema. Muitas vezes é passo a passo. Então é por essa razão que eu estou fazendo esse vídeo, para tentar ilustrar aqui e mostrar por que é cobrado o diagnóstico. Porque aqui na nossa oficina a gente tem que pagar água, luz, internet, nós temos que pagar imposto de portas abertas, nós temos que pagar atualização de scanners, eu tenho que pagar funcionários, eu tenho que pagar... É muita coisa, pessoal, é muita coisa. Fora os insumos que muitas vezes não aparecem. Ah, precisa de um paninho ali para limpar a vareta do óleo. Esse paninho não veio, não caiu do céu dentro da minha oficina. Eu compro aquele paninho para poder fazer isso. Ah, precisa de um sprayzinho ali para dar um jatinho de spray ali para poder dar uma lubrificada naquilo lá. Aquele sprayzinho não caiu do céu. Eu preciso de um sprayzinho ali, só um limpa-contatozinho, não cai do céu. Ah, precisa de um pedacinho de lixa só para dar lixadinha aqui no terminal aqui. A lixinha não cai do céu. Entendeu? Tudo isso aí são insumos. Ah, eu vou passar, preciso de uma colinha ali para poder colar uma junta ali e tal. A colinha não cai do céu. E hoje em dia as colas que são usadas, tem algumas colas aí que são caríssimas. Colas anaeróbicas, por exemplo, são colas caríssimas. Não cai do céu, pessoal. Um amarrilho, em alguns lugares o pessoal chama de forca-gato, tem vários nomes aí, né? Mas aquele fitilho pra gente amarrar os fios, pra gente amarrar alguma peça no lugar pra não ficar vibrando ou batendo, aquilo não sai de graça, pessoal. Vou contar pra vocês mais uma coisinha aqui. Semana agora eu fui num depósito de material comprar 10 rebitezinho pop. Acredito que algumas pessoas devem saber, que se não souber, coloca aí rebite pop, você vai ver. Se eu comprar uma caixa fechada desse rebite, ele não sai para mim a 10 centavos cada rebite. Em torno aí de uns 5 centavos cada rebite na distribuidora. Eu fui num depósito de material. Às vezes o cliente chega na oficina lá, precisa de uma rebite, eu tenho a caixa lá, dou uma rebite pro camarada. Eu precisava fazer um serviço de fim de semana na casa do meu filho e tal, eu precisava de 10 arrebites para arrebitar lá uma calha para ele lá. Eu fui no depósito de material. Esse mesmo arrebite que eu tenho na minha oficina, que eu compro de caixa, sabe quanto custa no depósito? 50 centavos. Entendeu? Olha a diferença. E aí chega na oficina, acha que a gente, tem lá, pode dar, um só não vai fazer falta, não vai... Pessoal, as coisas não funcionam assim. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu já tive problemas às vezes com alguns clientes. Eu estou mandando fazer uma placa para colocar na minha oficina, porque além pelo que eu pesquisei, pela lei, tem que ter lá uma placa avisando que o diagnóstico é cobrado. Às vezes o cara leva o carro para a oficina, a gente perde aí meio dia de serviço lá e na correria acabou deixando o carro e eu não avisei que o diagnóstico é cobrado.
Aí eu passo meio dia lá fazendo diversos testes. Ah, meu carro tá fraco. Aí eu testo pressão de bomba, vazão da bomba, bico injetor, vela, cabo. Não, o defeito dele era só bomba e filtro. Mas eu testei todo esse conjunto. Eu passei ali quase que meio dia testando o carro dele, com o scanner ligado, fazendo comparações de valores e tudo mais, para poder chegar à conclusão que o problema dele era só bomba. Aí eu passo um orçamento para ele e ele acha que o orçamento que eu tenho que passar é só a troca da bomba. O tempo que eu fiquei lá testando o carro dele é jogado no lixo. Entendeu? E aí quando você cobra, o fulano ali cobra R$ 100 para trocar a bomba. Ele é mais barato que você, beleza. Se seu problema fosse só bomba, beleza, ele te cobra R$ 100 e troca a bomba. Você deu um chute e resolveu o problema. E se não era só a bomba? E se você troca só a bomba e o carro continua com o mesmo problema? Aí você vai achar caro? Eu costumo dizer o seguinte, pessoal, sabe o que é caro? Caro é aquele remédio que você compra porque você está com dor e toma e ele não resolve o seu problema. Ele pode ter custado R$ 10. Você comprou o remédio, tomou e ele não resolveu o seu problema, esse remédio é caro. Comprou o remédio, pagou R$ 100, ele curou o seu problema, ele tirou a tua dor, ele resolveu o seu problema, esse remédio não foi caro. Esse remédio resolveu o seu problema. Ele atacou lá o problema que estava acontecendo e resolveu ele. Agora você gasta 10 com um remédio aqui, 20 com outro ali, 30 com outro lá, e muitas vezes toma e fica aquelas pilhas de remédio em casa que você muitas vezes nem toma tudo. E aí quando você vai ver, um remédio de R$ 100, você já gastou quase 150, 200, comprando um aqui, outro ali, um aqui, outro ali, tentando descobrir o problema com achismo, com opiniões de pessoas sem conhecimento técnico nenhum, sem muitas vezes com um exame para confirmar aquela suspeita que existe, e você sofrendo muitas vezes com o problema e não resolve. Pessoal, presta atenção. Existem existem muitas pessoas qualificadas, pessoas que estão buscando qualificação a todo dia, a todo instante, a todo momento. Então, aos meus amigos eu oriento, não parem, continuem estudando, porque a tecnologia embarcada nos carros hoje ela é muito grande, é muito rápida. Continue estudando cada vez mais. E aos meus clientes, aos meus amigos que precisam desse serviço, procure pessoas comprometidas em resolver o seu problema, não em ficar trocando peça no famoso achismo. Acho que é isso, acho que é aquilo. Vou contar rapidinho outra história aqui. Acabei de entregar um veículo, um Fiesta, aonde o carro oscilava a marcha lenta, e no diagnóstico a gente constatou que o corpo de borboleta dele, que faz a regulagem da passagem de ar para dentro do motor, apresentava desgaste no motorzinho elétrico dele. Ele ficava vibrando, batendo, estava totalmente desregulado. É um defeito que não adianta só limpar o corpo de borboleta mais. É um defeito de um motorzinho elétrico dentro do corpo de borboletas. Não adianta ficar limpando só a borboleta. Limpeza de borboleta resolve quando tem muita carbonização e ela está trabalhando fora dos limites dela. Mas quando o problema é no acionamento da borboleta, não adianta, é dentro do motor. Existem pessoas qualificadas aí que fazem um serviço de restauração e que fica muito bom. Conheço algumas. Existe ela original e existe ela importada. E aí o cliente optou, eu passei o orçamento para ele, ele optou em colocar uma original. E aí eu falei para ele, olha só, seu carro é 2014, tem 10 anos de uso e tem mais de 100 mil quilômetros rodado. Olha o tanto de tempo que essa peça funcionou no seu carro. Vale a pena você colocar uma importada? Vale a pena você tentar mandar consertar o corpo de borboletas? Porque nesse caso, possivelmente a pessoa troque somente o motorzinho, só que o corpo de borboletas em si não corresponde somente a um motorzinho. Lá dentro tem sensores que medem a posição da borboleta, engrenagens plásticas. Existem outros componentes que podem também vir apresentar um desgaste antes dos 10 anos de uso.
Aí você conserta ele aqui e daqui 2 anos você está com um problema de novo no corpo de borboletas. Então, será que vale a pena? Ou vale a pena você investir em um original de boa qualidade que vai durar para você mais 10 anos de novo? Ou você quer investir em um importado aí que com um ano e pouco está te apresentando problema de novo? E aí, o cliente obviamente comentou na roda de amigos, parceiros dele, o cara, você tá doido? Você era só limpar. E aí, além do diagnóstico, além do reparo, além dele andar com o carro e observar a mudança, observar o comportamento do carro, a melhora do carro, eu ainda tenho que abrir o corpo de borboleta e mostrar para ele e provar do que eu estou falando. Isso porque eu tenho conhecimento. Mas muitas vezes a voz de um amigo que não entende nada parece que soa melhor nos ouvidos da gente em relação àquilo que a gente está tentando colocar de melhor aí para o cliente. E sabe por que isso acontece? Porque normalmente o seu amigo vai te dar uma opinião de como resolver aquele problema de uma forma mais barata, mais econômica. O que ele pode ter acontecido no carro dele, e no carro dele pode ser que era só sujeira e resolveu e melhorou. Entendeu? Maravilha. Pessoal, é isso aí. Nesse vídeo aí eu queria falar apenas para você ver como o assunto é complexo e extensivo e até onde ele vai. Eu queria falar somente nesse vídeo sobre a cobrança do diagnóstico e explicar o porquê da cobrança do diagnóstico. E eu falo para você, como eu postei aí nas minhas redes sociais essa semana. Um cliente me pediu um orçamento, eu passei o orçamento para ele e ele falou para mim assim, ó, eu conheço quem faz mais barato. E eu falei para ele, eu também conheço quem faz mais barato. Só que eu vou falar uma coisa para você. Serviços de qualidade, peças de qualidade, não tem preço. Tem qualidade. Não tem valor, menor valor. Tem a melhor qualidade. Entendeu? Então fica a dica aí para vocês aí sobre tudo isso aí. Peço desculpa aí pelo seu vídeo às vezes até tão longo, mas era algo que eu precisava fazer. Em função às vezes dos problemas que às vezes as pessoas acham que é tudo facinho pra gente, que cai tudo do céu, que eu nasci, fui aprendendo, eu sou autodidata. As coisas não é bem assim, tá? A gente tem que investir sim em conhecimento, em treinamento, tecnologia, a gente está sempre atrás, a gente aqui da GG Automotivo, eu, meus filhos, estamos sempre atrás, buscando o melhor equipamento, buscando o melhor conhecimento, estudando continuamente. Muitas vezes eu chego em casa, a gente compra vídeos, aulas de pessoas aí super capacitadas que dão treinamento e que não são baratos. Vídeos online que às vezes você pensa que é baratinho, tem vídeos online que você paga 3, 4, 5 mil reais, se for algo bom de qualidade. Também você encontra vídeos aí de 50, de 100, e você encontra até vídeo de graça. Precisa saber o que ele está falando, se realmente é aquilo que realmente é. Por isso também eu mudei um pouco do critério dos meus vídeos quando eu posto aí no YouTube. A minha ideia é postar muitas vezes o problema e o problema solucionado. Como chegar ao problema, às vezes até mostro, mas como resolver o problema, às vezes, na maioria das vezes eu não mostro. Por quê? Porque nem todos os problemas são iguais. Ah, você está escondendo o jogo, quer ganhar sozinho? Eu falei, não. Muitas vezes os problemas não são iguais, são parecidos, mas com causas diferentes. E aí as pessoas acham que é receita de bolo, que viu aquilo lá, meu carro está falhando, eu troquei a vela e resolveu, eu troquei essa vela e resolveu. Aí o outro vê o vídeo e fala, então tá, meu carro está falhando, eu vou trocar a vela. E troca a vela e continua com o mesmo problema. E o defeito dele era a bobina queimada. E o defeito dele era um cabo queimado. E o defeito dele era um bico queimado. Então, para fazer um carro falhar, existe inúmeras possibilidades. Então, tomem cuidado com esses vídeos aí de receitinhas prontas de bolo, que vocês acabam gastando dinheiro à toa. Beleza, meus amigos? Vou ficando por aqui. GG Automotivo, Kleber, estamos sempre à disposição. Procuro sempre responder aí aos amigos aí que deixam os comentários no YouTube. Eu quero agradecer muito a todos vocês por comentar, por às vezes elogiar o vídeo que a gente coloca, as dicas que a gente às vezes coloca.
Tem um vídeo muito simples lá no canal, que eu vou fazer esse comentário rapidinho aqui mais uma vez, sobre a buzina do Fox, que todo mundo pensa que a buzina do Fox é uma que tem ali próximo do motor do lado direito, e não é. A buzina do Fox é lá embaixo do paralama, embaixo do para-barro, aquela buzina que tem ali em cima, bem visível ali, é a buzina do alarme. Aí os caras acham que não tá buzinando, vai lá, troca aquela buzina e continua com o mesmo problema. Mas ele trocou a peça errada. Olha só, diagnóstico, conhecimento. Mas é uma coisa simples, fácil, entendeu? E aí, nesse caso, eu mostro para a pessoa, olha, cuidado, a buzina tá aqui, não é essa daqui. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado aí por ter acompanhado o vídeo, esse e os demais. Obrigado aos inscritos. Continue compartilhando, continue se inscrevendo. Se tiverem dúvidas também ou sugestões, pode deixar aí nos comentários, que a gente vai ler todos os comentários, com toda certeza. Vai responder a mensagem de vocês. E se a gente tiver condição, vai também aí passar para vocês aí a resposta da dúvida aí que está acontecendo, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. GG Automotivo, tamo junto.